Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de outono refletia nos arranha-céus da cidade, projetando longas sombras nas ruas movimentadas. Charles Morgan, um dos empresários mais ricos e influentes do país, saiu de seu escritório com a tranquilidade de quem acredita que nada nem ninguém pode lhe fazer mal. Seu terno impecável, relógio de ouro e carro blindado eram os símbolos visíveis de seu poder e riqueza. Ao seu redor, seus guarda-costas, uma equipe formidável de profissionais, formavam um cordão quase impenetrável. Mas naquela manhã, o perigo não estava onde esperávamos. Em meio à multidão, uma menina de 10 anos, Emily Johnson, observava atentamente cada movimento. Vinda de um bairro modesto, ela crescerá entre becos escuros e prédios abandonados. Órfã e engenhosa, aprenderá a ouvir, a observar e, acima de tudo, a compreender o que ninguém mais via. E naquela manhã, seus ouvidos captaram algo incomum. Os guardas de Charles falavam chinês. As palavras eram rápidas, quase imperceptíveis para um adulto sem treinamento, mas Emily, graças às suas aulas de idiomas e à sua audição apurada, entendeu que estavam planejando algo perigoso. Seu coração começou a acelerar. Ela sabia que precisava agir imediatamente. Sem pensar duas vezes, ela atravessou a rua e se colocou em frente ao carro blindado. "Não entre nesse carro", ela gritou em voz clara, porém urgente. Os guardas ficaram surpresos e tentaram afastá-la. Como uma simples garotinha poderia saber de suas intenções? Charles, intrigado, parou e a observou atentamente. Viu medo em seus olhos, mas também uma determinação que poucos adultos possuíam. "O que está acontecendo?", perguntou ele num tom que misturava curiosidade e preocupação. Emily explicou rapidamente o que tinha ouvido. Os guardas tinham armado uma armadilha. Ninguém acreditou nela na hora. No entanto, Charles decidiu não arriscar e ordenou uma busca minuciosa no veículo. O momento da verdade chegou quando levantaram o banco traseiro. Lá, sob os tapetes e em compartimentos escondidos, estavam explosivos e armas, prontos para transformar o carro em uma armadilha mortal. A polícia, chamada às pressas, não conseguia acreditar no que via. Até mesmo os guardas, em choque, perceberam o quão perto haviam chegado de uma tragédia. Emily, trêmula mas orgulhosa, acabará de salvar a vida de um dos homens mais poderosos do país. Ela era apenas uma menina, mas naquela manhã, sua coragem e inteligência superaram todos os guardas e proteções do mundo. Charles olhou para ela com uma mistura de espanto e gratidão. Em seus olhos, agora havia a certeza de que aquela pequena desconhecida não estava ali por acaso. Ela acabará de mudar sua vida para sempre. Emily Johnson voltou para casa naquela manhã, ainda ofegante. As ruas de Brookfield, seu bairro modesto, pareciam estranhamente silenciosas depois da descarga de adrenalina que acabará de sentir. Ela sabia que tinha feito algo extraordinário, salvar a Charles Morgan, um dos homens mais ricos e poderosos do país. Mas ninguém ao seu redor entenderia. Para eles ela era apenas uma menina de rua, sempre suja, sempre um pouco curiosa demais. Seu apartamento, um pequeno estúdio no terceiro andar de um prédio dilapidado, refletia sua vida, simples, austera e solitária. Emily nunca conheceu seus pais. Aos 8 anos, fora obrigada a se virar sozinha, aprendendo a roubar um pouco de comida para escapar de ladrões maiores que ela e a se esconder daqueles que queriam explorar sua vulnerabilidade. Mas apesar dessa infância difícil, desenvolvera uma inteligência rara e uma capacidade de observação surpreendente. Sua paixão por idiomas nasceu dessa luta diária pela sobrevivência. Ela aprendeu a ouvir as conversas ao seu redor, a reconhecer palavras estrangeiras e a compreender seus significados. Foi graças a essa habilidade que ela conseguiu decifrar o chinês falado pelos guardas de Charles Morgan e antecipar o perigo iminente. Sentada no parapeito da janela, ela relembrou o carro blindado e os explosivos que ajudara a desmantelar. Cada detalhe voltou à sua mente: o clangor metálico dos dispositivos, o cheiro de óleo e couro, as expressões de surpresa nos rostos dos policiais e guardas. Emily sentiu uma mistura de orgulho e medo. Aquele dia mudará sua vida, mas ela sabia que acabará de entrar em um mundo perigoso, um mundo de riqueza, poder e traição, onde cada erro poderia ser fatal. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas estreitas e barulhentas de Brookfield, Emily percebeu homens de terno observando-a à distância. Seus olhares não eram hostis, mas vigilantes. Seria apenas uma coincidência, ou ela teria atraído a atenção de pessoas mais poderosas do que imaginava? Ela acelerou o passo, com seus instintos de sobrevivência ainda em alerta máximo.
Pela primeira vez, Emily entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela não era mais apenas a garotinha do bairro. Ela havia se tornado uma participante de um jogo onde poder, dinheiro e perigo se entrelaçavam, e onde cada decisão podia significar vida ou morte. E em algum lugar, nas torres de vidro e aço onde Charles Morgan morava, um homem já pensava em como agradecer a garotinha que acabará de salvar sua vida. E que lugar ela poderia ocupar em seu mundo? Alguns dias após o incidente, Emily Johnson não conseguia se livrar da imagem do carro blindado e dos explosivos que ajudara a descobrir. Cada ruído, cada movimento nos becos parecia suspeito. Ela aprenderá a ser cautelosa, mas desta vez, não era apenas a sua sobrevivência que estava em jogo. Ela sabia que uma conspiração maior estava em curso e que Charles Morgan agora corria perigo constante. No luxuoso escritório de Charles, seus guardas estavam de volta, impassíveis como sempre. Mas por trás do profissionalismo, escondia-se um segredo perigoso. Alguns deles, sob o disfarce de aparente lealdade, eram na realidade corruptos. Emily, mesmo à distância, começara a observar o comportamento deles. Os sinais eram sutis, sussurros em chinês, olhares trocados com um nervosismo incomum, gestos rápidos e calculados. Graças à sua audição aguçada e intelecto afiado, Emily percebeu que aqueles guardas não estavam apenas trocando gentilezas. Não, eles estavam planejando algo ilegal, algo perigoso, algo que poderia custar a vida de Charles. Ela se lembrava de cada palavra, cada entonação, cada pausa em suas conversas. Em seu pequeno caderno, ela anotava tudo, cada detalhe que um dia poderia salvar uma vida. Mas como ela poderia alertar alguém? Sabia que se aproximasse de Charles diretamente novamente, os guardas poderiam subjugá-la antes mesmo que ela pudesse falar. Precisava agir com cautela, enquanto continuava a monitorar cada movimento. Seus dias e noites se tornaram uma dança delicada, permanecer despercebida enquanto coletava informações cruciais. Certa noite, enquanto se escondia no telhado de um prédio ao lado do escritório de Charles, Emily ouviu uma conversa que a deixou arrepiada. Os guardas falavam sobre um teste final para garantir que ninguém pudesse frustrar o plano. Ela entendeu então que o perigo era iminente, que cada minuto contava e que seu papel estava prestes a se tornar ainda mais crucial. Emily sabia que precisava convencer Charles a levá-la a sério desta vez. Mas como poderia provar que uma garota da região conhecia segredos que seus próprios guardas tentavam esconder? A coragem que demonstrara diante do carro blindado talvez não fosse suficiente. Ela precisaria de algo mais, provas concretas, uma ação decisiva que comprovasse que estava certa. Enquanto preparava seu próximo movimento, Emily sentiu a tensão aumentar ao redor de Charles. A armadilha, invisível para todos os outros, estava se aproximando. Mas desta vez a garotinha não confiava apenas em sua inteligência e instintos. Ela estava pronta para agir, e arriscar a própria vida para salvar o homem que agora considerava ligado ao seu destino. A fatídica manhã chegou mais rápido do que Emily imaginara. O trânsito nas avenidas de Brookfield zumbia como um enxame de vespas. Mas tudo o que ela conseguia ver era o carro blindado de Charles Morgan se aproximando lentamente da garagem subterrânea de seu prédio. Suas mãos tremiam levemente não de medo, mas da adrenalina que corria em suas veias. Cada passo do carro, cada clique da porta, era uma ameaça em potencial. Emily não podia se dar ao luxo de cometer um erro. Ela sabia que se falhasse, não seria apenas a sua vida que estaria em perigo, mas também a de Charles. Ela disparou pela multidão, saltando sobre calçadas e barreiras, até parar em frente ao carro. Os guardas, surpresos com a repentina intrusão, tentaram empurrá-la para o lado. Mas Emily não recuou. "Não entre nesse carro", ela gritou com a voz demonstrando urgência e convicção. Os guardas trocaram olhares preocupados. Uma menina? Que audácia! Mas em seus olhos brilhava uma determinação pura, quase aterradora. Intrigado, Charles colocou a mão no ombro de um guarda e perguntou calmamente: "O que está acontecendo?" Emily relatou tudo, as palavras em chinês que ouvirá por acaso, os gestos furtivos dos guardas, a intuição que lhe dizia que algo terrível estava prestes a acontecer. As palavras saíam atropeladas, mas cada sílaba era clara. Alguns transeuntes observavam a cena incrédulos. Como uma criança poderia entender um plano arquitetado por adultos experientes? Apesar do evidente ceticismo, Charles decidiu não arriscar. Deu sinal aos seus guardas para que verificassem o veículo imediatamente. Os policiais, já presentes para garantir a segurança do empresário, começaram a inspecionar o carro. Emily observava, prendendo a respiração, cada segundo parecendo uma eternidade. Chegou então o momento da verdade.
Os assentos foram levantados, os compartimentos abertos e lá, escondidos sob os tapetes e em nichos secretos, foram descobertos os dispositivos explosivos e as armas. A equipe de segurança ficou sem palavras. Nem mesmo os policiais mais experientes tinham visto um plano tão audacioso ser tramado dentro de um carro blindado. Charles virou lentamente a cabeça na direção de Emily. Seu olhar era uma mistura de choque, gratidão e profunda admiração. Aquela pequena desconhecida acabará de salvar sua vida. Ela não era mais apenas uma criança de rua, havia se tornado a chave para sua sobrevivência. Como você sabia? Perguntou ele finalmente com a voz trêmula de emoção e curiosidade. Emily deu de ombros com um sorriso tímido mas orgulhoso nos lábios. Ela sabia que acabará de cruzar um limiar. Sua vida tinha acabado de entrar em um mundo onde cada detalhe importava, onde o perigo espreitava em cada esquina e onde sua coragem seria testada mais de uma vez. Naquele dia, Emily Johnson não apenas salvou um milionário. Ela abriu as portas para um destino que a levaria muito além das ruas secundárias de Brookfield, para um mundo de poder, traição e segredos mortais. A busca no carro forte começou na garagem subterrânea, iluminada por luzes fluorescentes frias que refletiam no aço e no couro do sedã de Charles Morgan. Cada compartimento aberto revelava um detalhe mais perturbador que o anterior. Os policiais e guardas trocaram olhares tensos, percebendo a dimensão da conspiração. Emily, posicionada atrás de um pilar, observava cada movimento atentamente. Seus instintos não a haviam enganado. Os explosivos e as armas estavam lá, cuidadosamente escondidos para evitar serem detectados. Até mesmo os profissionais mais experientes pareciam incapazes de acreditar que os próprios guardas de Charles haviam traído seu chefe. A angústia estava estampada em cada rosto, mas para Emily, era a confirmação. Ela havia conseguido discernir o que ninguém mais vira. Charles, inicialmente impassível, sentiu o coração acelerar ao perceber a realidade. Cada dispositivo que descobria contava uma história, uma intenção de traição, um plano preciso para eliminar o homem mais poderoso da cidade. Agora ele sabia que a ameaça era real e que sua sobrevivência dependia de decisões rápidas e alianças inesperadas. Um dos explosivos, escondido sob o banco traseiro, fez estremecer todos os especialistas em segurança. Sua detonação seria instantânea assim que o carro fosse ligado. Emily sentiu uma onda de orgulho misturada com medo. Ela havia arriscado a vida correndo em direção àquele carro e acabará de provar que sua coragem não fora em vão. A polícia prendeu os guardas envolvidos. Alguns tentaram negar, mas as provas eram irrefutáveis. Os explosivos, as armas e os bilhetes codificados em chinês formavam um caso incontestável. Emily observava tudo, consciente de que sua vida estava prestes a mudar. O que ela fizera ia muito além de um simples ato de bravura. Ela acabará de entrar no mundo adulto. Um mundo perigoso onde poder e traição estavam inextricavelmente ligados. Charles finalmente se aproximou dela. O barulho do estacionamento parecia ter desaparecido ao redor deles, como se o tempo tivesse parado. Ele colocou a mão no ombro dela, e em seus olhos brilhava uma mistura de gratidão, respeito e espanto. Você acabou de salvar minha vida, Emily. E acredite, não é algo que eu vá esquecer. Emily baixou o olhar, intimidada, mas orgulhosa. Para ela, aquilo era apenas o começo. Agora sabia que a ameaça não era um caso isolado. Os conspiradores tinham um plano maior, e ela estaria no centro da batalha que se aproximava. Naquele dia, Emily Johnson se tornou muito mais do que uma garota de rua. Ela se tornou a peça central de um perigoso jogo de poder e traição, onde cada decisão podia significar vida ou morte. E Charles Morgan compreendeu que aquela garota desconhecida não era apenas uma testemunha, ela agora era sua aliada mais valiosa. Após o incidente no estacionamento, Charles Morgan não conseguia parar de pensar na garotinha que acabará de salvar sua vida. Ele vira coragem e inteligência onde ninguém mais teria olhado. Emily Johnson não era mais apenas uma criança de rua. Ela se tornará alguém cujo discernimento e instinto haviam acabado de provar seu valor em uma situação onde profissionais falharam. No dia seguinte, ele a chamou ao seu escritório, um vasto espaço no topo de uma das torres mais icônicas da cidade. As paredes de vidro deixavam entrar a luz da manhã, mas a atmosfera permanecia solene. Emily, impressionada, porém determinada, entrou e observou cada detalhe. Os móveis luxuosos, as pinturas modernas, as telas de vigilância. Tudo exalava poder e riqueza. Charles sentou-se atrás de sua mesa e olhou para ela atentamente. Emily, disse ele com voz calma, mas firme, você fez algo extraordinário. E acredito que chegou a hora de lhe mostrar que existe outro mundo,
Um mundo onde sua coragem e inteligência podem ser bem aproveitadas. Emily, cautelosa, cruzou os braços. Ela havia aprendido a se proteger e a nunca confiar nas promessas dos adultos. Não sou uma estudante comum, respondeu ela com confiança. E não quero presentes nem ajuda. Consigo me virar sozinha. Charles deu um leve sorriso, divertido e admirado com a audácia dele. Isto não é um presente, Emily. É uma oportunidade. Quero que venhas comigo. Posso oferecer-te educação, abrigo seguro e a oportunidade de atingires o teu pleno potencial. Mas também quero que me ajudes a compreender e a antecipar as ameaças à minha volta. Os teus instintos e a tua inteligência são inestimáveis, e preciso de alguém em quem possa confiar completamente. Emily sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que ela sempre quisera, uma chance de mudar de vida. Mas ao mesmo tempo sabia que aquele mundo não era seguro. Os perigos eram reais e cada erro poderia ser fatal. Preciso pensar, disse ela finalmente, tentando disfarçar a empolgação. Charles assentiu com a cabeça. Não tenha pressa. Mas saiba de uma coisa, oportunidades como essa não aparecem duas vezes. E eu acredito que você é capaz de grandes coisas, Emily. Ao sair do escritório, Emily percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas uma menina de rua. Agora, ela tinha um papel a desempenhar em um mundo de riqueza, poder e perigo. Um mundo onde sua coragem, curiosidade e inteligência poderiam fazer toda a diferença. Nos dias que se seguiram, Emily continuou a observar os guardas e funcionários de Charles. Ela sabia que a ameaça não havia desaparecido e que alguns planos ainda poderiam estar em andamento. Mas desta vez ela não estava sozinha. Tinha um aliado poderoso e acesso a recursos que poderiam transformar sua capacidade de proteger aqueles que amava. E no fundo, Emily sabia que estava pronta para este novo capítulo de sua vida, mesmo que o preço a pagar fosse alto. Poucas semanas após aceitar a oferta de Charles Morgan, Emily Johnson começou a compreender a magnitude do mundo em que acabará de entrar. As torres de vidro e aço não eram meros símbolos de riqueza, eram o palco de um jogo complexo onde poder, traição e perigo se entrelaçavam a cada esquina. Graças ao seu acesso ao escritório de Charles e à sua observação atenta dos guardas e funcionários, Emily rapidamente descobriu detalhes perturbadores. Bilhetes codificados deixados descuidadamente, conversas abafadas a portas fechadas, comportamento suspeito de certos membros da equipe de segurança. Tudo isso apontava para uma rede criminosa muito maior do que ela imaginava. Charles, por sua vez, ficou impressionado com as habilidades da garota. Emily não era apenas corajosa, ela possuía uma mente analítica que superava a de muitos adultos experientes. Ela conseguia conectar pistas aparentemente insignificantes para desvendar motivos e intenções ocultas. Certa noite, enquanto revisavam juntos documentos confidenciais no escritório seguro de Charles, Emily fez uma descoberta crucial. Vários dos guardas envolvidos no complô do carro forte tinham ligações com uma organização criminosa internacional. O objetivo deles: eliminar Charles e assumir o controle de seu império financeiro. Eles estavam mais perto do que eu imaginava, murmurou Emily, apontando para algumas anotações criptografadas. Entendo, respondeu Charles gravemente. E você acabou de apontar algo que pode nos salvar. Precisamos agir rapidamente. Charles percebeu que sem o instinto e a vigilância de Emily, esses planos teriam passado despercebidos até o momento fatídico. Ela havia se tornado mais do que uma aliada, agora era um elemento fundamental para sua sobrevivência e segurança. Ciente de sua responsabilidade, Emily concordou em trabalhar em estreita colaboração com Charles. Ela começou a aprender técnicas de vigilância, como decifrar mensagens codificadas e a arte de interpretar o comportamento humano. A cada dia, ela se tornava mais habilidosa, mais observadora e mais indispensável. Mas com esse poder crescente vinha o perigo cada vez maior. Cada descoberta aproximava Emily e Charles dos conspiradores, e o menor erro poderia custar-lhes caro. A garota sabia que sua vida e a de Charles estavam agora inextricavelmente ligadas, e que cada decisão, cada movimento, tinha que ser calculado com precisão. Assim, à sombra dos arranha-céus e no coração deste mundo de poder e traição, Emily Johnson transformou-se de uma menina corajosa numa aliada estratégica, pronta para enfrentar os segredos mais perigosos e as conspirações mais complexas. E Charles compreendeu que, graças a ela, agora tinha uma chance real de sobreviver àqueles que o perseguiam. Emily Johnson finalmente encontrara seu lugar no mundo de Charles Morgan, um universo onde riqueza, poder e perigo se entrelaçavam a cada esquina. Ela não era mais apenas a garotinha que salvara a vida do milionário.
tornará-se sua aliada estratégica, sua conselheira em instinto e observação. Todas as manhãs, ela acompanhava Charles em suas viagens, sentando-se discretamente ao seu lado em seu carro blindado, com os olhos e ouvidos sempre alertas. Ela aprenderá a detectar o menor sinal de tensão, o menor gesto suspeito. Os guardas antes intimidantes e ameaçadores começavam a entender que a garotinha não era alguém com quem se devesse brincar. Emily disse Charles certa manhã, ajeitando a gravata: "Você tem um talento que poucos possuem. Graças a você, já evitamos 2 incidentes graves esta semana. Mas precisamos ir além." Emily assentiu com a cabeça. Ela sabia que os conspiradores ainda estavam à solta, espreitando nas sombras, esperando o momento perfeito para atacar. A rede deles se estendia muito além de Brookfield, alcançando esferas que Emily jamais imaginara. Mas ela sentia que podia antecipá-los, ser mais esperta que eles. A dupla improvável então começou a desenvolver estratégias para proteger Charles e desvendar conspirações em andamento. Emily cuidava da observação, da detecção de anomalias e da decodificação de mensagens suspeitas. Charles, por sua vez, usava sua influência e seus recursos para reforçar a segurança, investigar cúmplices e neutralizar ameaças legais. Mas quanto mais trabalhavam juntos, mais forte se tornava o vínculo entre eles. Charles, impressionado com a compostura e a inteligência da garota, passou a vê-la não apenas como uma aliada, mas como uma integrante indispensável de seu mundo. Emily, por sua vez, apreciava a confiança que Charles depositava nela e a oportunidade de enfrentar o perigo ao lado de alguém capaz de tomar decisões rápidas e ousadas. Certa noite, enquanto analisavam uma série de comunicações suspeitas no escritório de Charles, Emily franziu a testa. "Eles planejaram algo maior do que imaginávamos", murmurou ela. "As mensagens são codificadas, mas há um padrão. Eles querem atacar onde estamos menos protegidos." Charles examinou os documentos e assentiu com seriedade. "Você tem razão. E graças a você, temos uma chance de impedi-los antes que hajam. É por isso que quero que você fique ao meu lado. Agora somos uma equipe. Uma equipe de verdade." Para Emily foi mais do que uma declaração. Foi a confirmação de que ela não estava mais sozinha neste mundo perigoso. Ela havia encontrado uma aliada poderosa e uma mentora pronta para lhe ensinar as complexidades da sobrevivência em um mundo onde a traição podia vir de qualquer lugar. E nas sombras da cidade, onde conspirações continuavam a ser tramadas, Emily e Charles estavam prontos. Juntos, eles enfrentariam os inimigos mais audaciosos e frustrariam planos que poucos poderiam ter imaginado. A improvável aliança entre uma garota de rua e um bilionário temido acabará de ser forjada, e estava prestes a mudar o curso dos acontecimentos para sempre. Apesar de todas as precauções tomadas por Emily e Charles, o perigo estava sempre presente. As conspirações nunca dormem, e os inimigos mais insidiosos costumam espreitar onde menos se espera. Era isso que Charles estava prestes a descobrir, ao custo de um choque inesperado. Certa manhã, enquanto Emily e Charles revisavam as comunicações dos guardas e funcionários, uma anomalia chamou a atenção da garota. Algumas anotações, deixadas no escritório por um assessor próximo a Charles, pareciam inocentes à primeira vista. Mas Emily havia desenvolvido um olhar infalível para detectar inconsistências. Ela franziu a testa ao ler certos números e símbolos, percebendo uma estranha repetição que denunciava um jogo duplo. "Charles", murmurou ela, "há alguém entre seus parentes que está conspirando contra você? Creio que seja Jonathan Reynolds." Charles, surpreso, franziu a testa. Jonathan Reynolds era um de seus conselheiros mais confiáveis, alguém em quem ele sempre depositara absoluta confiança. A mera ideia de que ele pudesse trair Charles parecia inconcebível. "Impossível", murmurou Charles. "Jonathan tem sido leal por anos. Não há motivo." Emily balançou a cabeça, determinada. "Não me engano. Ele está manipulando informações e enviando sinais codificados aos conspiradores. Precisamos agir antes que seja tarde demais." Eles então decidiram testar Jonathan. Sob o pretexto de uma reunião de rotina, instalaram dispositivos de vigilância e começaram a monitorar cada movimento seu. Algumas horas depois, a verdade veio à tona. Jonathan estava trocando mensagens secretamente com membros de uma rede criminosa internacional, coordenando ações para eliminar Charles. A traição estava completa e a ameaça iminente. O choque foi imenso. Charles, geralmente tão sereno, sentiu uma onda de raiva e decepção o invadir. Emily, por outro lado, sentiu um aperto no coração por medo, mas também um renovado senso de propósito. Eles não podiam mais se dar ao luxo de cometer um erro. "Temos que confrontá-lo, mas com cuidado", disse Emily. "Se Jonathan suspeitar que sabemos, ele pode agir imediatamente."
Charles concordou. Juntos, eles elaboraram um plano meticuloso para neutralizar Jonathan e proteger a integridade da empresa. Emily, com sua inteligência e compostura, coordenou os movimentos dos guardas leais, verificando cada detalhe para evitar erros. Essa traição inesperada fortaleceu a aliança entre eles. Charles percebeu que, sem Emily, jamais teria descoberto a duplicidade de Jonathan a tempo. A garota não era mais apenas uma aliada valiosa. Ela se tornará indispensável para sua sobrevivência e para a segurança de seu império. E enquanto a armadilha de Jonathan se fechava graças à engenhosidade da equipe, Emily sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A guerra contra a rede criminosa estava apenas começando e cada dia, cada ação, seria um teste de coragem, inteligência e lealdade. O confronto com Jonathan Reynolds se aproximava e a atmosfera nos escritórios de Charles Morgan era tão tensa quanto um fio prestes a se romper. Emily Johnson, sempre vigilante, analisava cada gesto dos guardas e das pessoas ao seu redor. Ela sabia que o menor erro poderia ser fatal não apenas para Charles, mas também para ela. Charles havia preparado um plano meticuloso: atrair Jonathan para o escritório central sob o pretexto de uma reunião urgente sobre novas estratégias financeiras. Emily, escondida atrás de uma cortina, monitorava todas as saídas e câmeras de segurança. Ela estava atenta a cada movimento suspeito e com o dedo pronto para acionar os alarmes silenciosos. Quando Jonathan entrou, seu sorriso confiante denunciava a arrogância de alguém que acredita poder controlar todas as situações. Mas ele não sabia que Emily e Charles haviam previsto cada um de seus movimentos. Os documentos falsificados e as provas de sua traição estavam dispostos sobre a mesa como peças de um quebra-cabeça elaborado para desmascará-lo. Jonathan, começou Charles com uma voz calma, mas firme, descobrimos algo preocupante em suas comunicações. Pode explicar o que aconteceu? Jonathan empalideceu ligeiramente, mas tentou manter a compostura. Do que você está falando? Eu não entendo. Emily se pronunciou, sua voz clara ecoando pela sala. Sabemos de tudo, Jonathan. As mensagens codificadas, seus contatos com a rede criminosa, cada passo que você deu. Você foi pego. Jonathan deu um passo para trás, surpreso com a lucidez e a precisão da garota. Os guardas leais cercavam silenciosamente a sala, prontos para intervir se necessário. Emily, apesar da pouca idade, enfrentou o adulto corrupto com uma segurança que impressionou até mesmo Charles. Você é só uma criança. Jonathan murmurou incrédulo. Como? Eu observei, ouvi e aprendi, respondeu Emily com firmeza. E graças a mim, seu plano desmorona hoje. A tensão aumentou quando Jonathan tentou escapar, mas todas as rotas de fuga possíveis haviam sido previstas. As portas trancaram automaticamente e as câmeras de segurança registraram cada movimento. A polícia, alertada remotamente, chegou segundos depois. A traição de Jonathan foi definitivamente exposta e o perigo que ele representava foi neutralizado. Charles olhou para Emily com admiração e gratidão. Ela não só identificara o traidor, como também desempenhara um papel fundamental para garantir sua captura sem derramamento de sangue. A jovem não era mais apenas uma aliada, tornará-se a protetora e estrategista de um império ameaçado. Emily, disse Charles emocionado, eu jamais teria conseguido sem você. Você salvou não só a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Emily sorriu timidamente, consciente de que aquele sucesso marcava uma virada em sua vida. Ela acabará de provar que coragem, inteligência e determinação podiam superar até mesmo as conspirações mais complexas. Mas, no fundo, Emily sabia que a jornada não havia terminado. Outros inimigos, mais insidiosos e perigosos, ainda espreitavam nas sombras. E ela estava pronta para enfrentá-los, sempre ao lado de Charles, neste mundo onde poder e perigo se entrelaçavam a cada esquina. A captura de Jonathan Reynolds marcou o fim de um capítulo perigoso na vida de Charles Morgan. Mas para Emily Johnson foi apenas o começo de uma existência completamente transformada. A corajosa e perspicaz garota de rua não era mais apenas aquela que salvara um milionário. Ela se tornará um símbolo de determinação, coragem e lealdade em um mundo onde o perigo podia espreitar em cada esquina. Charles, grato e profundamente impressionado, decidiu cumprir suas promessas. Emily recebeu uma bolsa integral para continuar seus estudos, moradia garantida e acesso aos melhores mentores em todas as áreas. Mas, acima de tudo, conquistou a total confiança de Charles, que agora via como uma aliada valiosa e uma peça fundamental em seu círculo social. Para Emily, a transição foi ao mesmo tempo emocionante e assustadora.
Ela estava descobrindo mundos que jamais imaginara, vastas bibliotecas, laboratórios de alta tecnologia, salas de reuniões onde fortunas e carreiras eram decididas. Mas todos os dias, ela se lembrava de suas ruas secundárias e de seus instintos aguçados. Essas experiências a ensinaram a sobreviver, a observar e a antecipar. E esse conhecimento agora lhe era muito útil em um mundo muito maior e mais complexo. Apesar dessa nova vida, Emily jamais se esqueceu de sua missão principal: proteger aqueles que não podiam se proteger. Ao lado de Charles, ela continuou monitorando ameaças, decifrando mensagens suspeitas e antecipando conspirações, sempre pronta para agir no momento decisivo. Sua vigilância e inteligência se tornaram lendárias entre aqueles ao seu redor. Certa noite, enquanto observavam a cidade juntos do escritório de Charles, Emily sorriu. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto, disse ela. E tudo isso graças a você. Charles olhou para ela com orgulho e gratidão misturados nos olhos. Não, Emily. É graças a você. Você escolheu não permanecer invisível, não se calar e fazer o que precisava ser feito. Sua vida agora está entrelaçada com a minha, mas de uma forma que torna o mundo um lugar mais seguro. E por isso, nunca poderei te agradecer o suficiente. Naquele exato momento, Emily compreendeu que havia encontrado muito mais do que uma mentora ou uma protetora. Ela havia encontrado uma aliada, alguém que acreditava nela e em seu potencial, apesar de sua pouca idade e origens humildes. Ela não era mais apenas Emily Johnson das ruas secundárias, ela se tornará Emily Johnson, a garota que mudará o destino de um império e que continuaria a protegê-lo com inteligência, coragem e lealdade. E enquanto as luzes da cidade cintilavam na noite, Emily sentiu uma profunda certeza. Ela não era apenas uma sobrevivente, estava pronta para enfrentar qualquer perigo, frustrar qualquer plano e abraçar completamente essa nova vida que havia escolhido corajosamente. Assim terminou esse capítulo de sua vida, mas ela sabia que a aventura estava apenas começando.